E, gente, o programa de hoje é um programa, acho que é um dos programas mais especiais, ao meu ver, né? Sou suspeito para falar, porque nesse domingo, no dia 7 de abril, nós celebramos o Dia do Jornalista, uma profissão essencial para a nossa sociedade, para a manutenção da democracia, enfim. E nós temos vários jornalistas atuando em nossa a denominação, seja aqui na CBB, como eu e outros que já passaram por aqui, como em nossas organizações, entre elas a Junta de Missões Nacionais. E hoje a gente recebe aqui uma das jornalistas da equipe de Missões Nacionais, que é a Tatiana Cordeiro, que vai falar com a gente direto de Lisboa, Portugal, está participando com a gente aqui. Então, Tatiana, boa noite, né, para você em Portugal e seja muito bem-vinda ao Batistas em Pauta. Olá, Estevam. Olá a todos que nos escutam. Boa noite, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o dia a dia aí do jornalista. É isso aí. Então, você que gosta da área de comunicação, gosta de jornalismo, ou é jornalista, né, está ouvindo a gente, fica ligado aqui nessa edição, pode mandar perguntas, mandar seus comentários em nosso WhatsApp, que vai ser muito bom ter essa interação com vocês. Então, Tatiana, já para começar, todo o curso, né, cada pessoa que vai fazer alguma graduação tem algum motivo especial, né, seja por afinidade, ou talvez necessidade por fazer determinada graduação. Então, como é que o jornalismo surge na sua vida, né? Como é que surge esse sonho de fazer jornalismo? Então, acho que para mim começou no ensino médio, né? Quando eu comecei a pensar, e agora o que eu vou fazer quando terminar o ensino médio, qual a faculdade que eu quero cursar. E eu fui mesmo observando, assim, quais as disciplinas que eu mais gostava na época da escola. E a parte de redação, de escrever, sempre foi algo forte para mim, assim. Então, eu sempre soube que eu ia para a área de humanas. Então, eu tinha duas opções na época de curso, e aí eu fiquei em dúvida entre relações internacionais e jornalismo. Primeiro, eu acabei fazendo relações internacionais, então, jornalismo é um pouco mais recente, assim, na minha caminhada. Mas sempre as duas coisas estavam ali muito, muito juntas. Então, depois eu terminei Relações Internacionais e depois fui fazer jornalismo. E, para mim, sempre teve muito ligado ao fato de eu gostar de escrever e de eu perceber também as pessoas falando que eu tinha habilidade para aquilo, que aquilo parecia comigo. E foi mais ou menos assim que eu comecei a minha história com o jornalismo. E até hoje acho que eu continuo com as mesmas características, assim, habilidades que me levaram a entrar no curso, sabe? Isso só foi sendo trabalhado. Mas foi na época da escola, assim, pensando nas disciplinas que eu mais gostava, em como eu me saía nessas matérias. Começou assim. É legal, porque eu também, falando um pouquinho, né, sobre mim, eu sempre também gostei muito de escrever, sempre gostei muito de história, né, que também tem muito a ver com essa Uhum. área de humanas, né, com a área de comunicação também, mas aí nessa transição de ensino fundamental para ensino médio, já com os 14 anos, foi até um pouco mais recente, né, que você, eu já meio que decidi que queria fazer jornalismo, né? Comecei a acompanhar mais o noticiário esportivo. E aqui no Brasil começou a mudar muito essa questão de como fazer o jornalismo esportivo, né? Algo mais descontraído e tudo mais. Aquilo me chamou muita atenção, né? Eu falei, poxa, eu quero fazer isso aí, né? Não era mais tanto daquele jeito que a gente está acostumado a assistir, né? Em televisão, aquela tipo um modelo Jornal Nacional, né? Que até hoje já está um pouco modificado, mas aquele Jornal Nacional lá de trás, então aquilo chamou muito a minha atenção, né? E hoje estou aqui, né, no Batistas em Pauta, passei pela faculdade, estou aqui na CBB. E já pegando esse gancho aí de ser um curso mais recente também, quando a gente faz jornalismo, a gente também sempre tem muito aquilo, uma área específica, né? Para querer trabalhar. E eu queria estar na beira de campo ali, cobrindo jogos de futebol, né? Tive até essa oportunidade de fazer coberturas de vôlei, por exemplo, de basquete. Né? Meu sonho era ser jornalista esportivo, né? Mas aí a carreira me trouxe já para esse contexto aqui denominacional. Né? Qual era o seu objetivo inicial como jornalista? Olha, acho que eu nunca tive, assim, uma área específica, muito temática, assim, né? Tipo, sei lá, moda, esportes, alguma coisa nesse sentido, que eu quisesse muito trabalhar. Eu entrei mesmo no jornalismo
porque eu achava que as minhas habilidades e aquilo que eu gostava de fazer tinha a ver com a profissão. E foi mesmo na faculdade, quando eu fui conhecendo as áreas, as possibilidades de atuação, né? A gente tem TV, a gente tem rádio, a gente tem jornal, enfim, redes sociais que cresce a todo momento, né? E aí, conhecendo essas áreas, eu fui percebendo mais do que eu gostava de fazer. E eu continuava, assim, gostando muito da parte da escrita, da parte da redação. Acho que foi a minha... Eu percebi isso na faculdade, já era o que eu gostava também. É muito do que eu faço hoje. E outra área na faculdade que eu nem imaginava muito antes de entrar era a parte de TV e rádio, fazer alguma coisa no jornalismo que eu usasse a voz. E aí, nas disciplinas que a gente ia cursando, eu ia tendo oportunidade de gravar alguma coisa na rádio, ou de apresentar algum programa, na TV da faculdade. E aí eu fui vendo que eu também gostava dessa área, que antes eu nem imaginava, acho que eu nunca tinha passado pela experiência. E aí, acho que até por isso a faculdade ajuda muito a gente, né? Porque ela mostra várias possibilidades que a gente pode percorrer, que às vezes a gente nem pensava antes de entrar, né? E é legal isso, você falar isso também, porque muitas vezes a gente chega com essa barreira, né, na faculdade, né? Eu também achava o meu forte era o texto e tudo mais, né? E tinha até um certo medo, né, dessas matérias de rádio, por exemplo, de TV. Mas quando você vai para a prática, né, o professor te coloca para fazer, para gravar uma chamada sonora, né? Ou uma passagem lá, que é o termo que a gente usa, né, quando o repórter aparece lá na reportagem, você vê que sim, dá para você fazer, né? Que tem técnica, muito treino também, e você vai se aperfeiçoando na profissão, né? Você já jogou esse gancho aí do local que você trabalha hoje, você já está há alguns anos em missões nacionais, né? Não sei ao Eu certo entrei quantos em anos, dezembro de 2020. dezembro de 2020, então já são aí 3 anos e pouquinho, né? Já na Junta de Missões Nacionais. E como é que você chega à Junta de Missões Nacionais? Como é que você entra, né, nesse jornalismo, digamos, institucional, né? E eclesiástico também, digamos assim. Eu comecei na junta porque eu recebi a comunicação tinha liberado uma vaga de emprego, e aí uma amiga minha viu no status do WhatsApp de uma pessoa da junta, e ela achou que tinha tudo a ver comigo, e ela me encaminhou. Eu ainda estava na faculdade nessa época, estava fazendo estágio na agência de jornalismo da faculdade, e aí eu vi, falei, gostei disso. E aí eu comecei a participar do processo seletivo, ainda estava terminando a faculdade já. E foi assim que eu entrei na Junta em 2020, mesmo vendo uma vaga de emprego, uma oportunidade. E aí participei do processo e estou aí até hoje. É isso aí, fazendo um excelente trabalho, né, gente? Para quem não sabe, a Tatiana é ela que manda os conteúdos de Missões Nacionais pro Jornal Batista, né? Missões Nacionais tem uma página lá semanal no nosso Jornal Batista, e ela que produz esses conteúdos, né? Que manda para a gente, então é muito legal, né, essa troca, essa interação do nosso trabalho, até porque nós somos um só, né? Claro que a Missões Nacionais tem uma ênfase de trabalho, né? Aqui na CBB o trabalho Uhum. é diferente, mas somos uma só A gente está junto na denominação. missão. É isso aí. E falando na chegada na denominação, a minha foi meio assim também, talvez por acaso, né? Você falou que a sua amiga viu no status de alguém que trabalhava lá na JMN. Eu lembro que na época eu vi o anúncio de vaga de estágio na página de Facebook da CBB, só que parece que pediam quinto, sexto período de faculdade, já tipo assim, bem mais avançado, né? E eu estava no segundo, indo para o terceiro período ainda. Tipo, você estava nas matérias bem iniciais, né? As matérias de teoria da comunicação, entre outras. Falei, vou mandar assim mesmo, né? Na época, a Paloma, que era a jornalista aqui, me chamou, a gente trocou uma ideia, ela fez entrevista comigo e me colocou aqui como, como estagiária. Depois ela saiu, me deixou aqui na função, e lá se vão mais de 5 anos, né? Estou aqui assumi a função Uau! em outubro de 2023. Não sou velho, gente, mas estou aqui já há 5 anos, né, no departamento de comunicação da CBB, e entrei, entre aspas, por acaso, né? Porque para nós que somos cristãos, né, nada é por acaso, né? Deus sempre tem esse propósito aí na nossa vida.
E pensando aí, Tatiana, né, essas diferenças, né? Porque cada área, por mais que a comunicação e o jornalismo tenham linhas gerais de como se fazer, nos ambientes acaba mudando muito, né? Então, eu gostaria que você pontuasse, né, dessa sua opinião, qual é a principal diferença do jornalismo que a gente chama de factual, né? Que é o jornalismo do dia a dia, né? Os telejornais, os jornais impressos, para o jornalismo que você faz, por exemplo, na Junta de Missões Nacionais. Então, no nosso trabalho hoje na junta, acho que uma diferença assim, para os jornais, né, que a gente está acostumado ou a ver na televisão, ou às vezes até a ler, talvez não muito mais impresso, mas na internet e tal, que esses jornais estão muito preocupados também com notícias, como você falou, né, factuais do dia a dia, tem que cobrir naquele momento, tem que sair naquela hora, porque as coisas ficam velhas muito rápido, né? Ainda mais com as redes sociais hoje em dia. Se você não deu a notícia naquela hora, todo mundo já está postando no seu próprio perfil e ficou mais difícil nesse sentido a vida do jornalista, né? Ser o primeiro a dar uma notícia é muito mais difícil hoje em dia, né? Mas na junta em si, na nossa comunicação, a gente não trabalha tanto com notícias factuais, assim, precisa sair agora. A gente não está nessa, vamos chamar assim, nessa luta que os veículos seculares estão, né? A gente consegue pensar muito mais nos conteúdos que a gente vai postar. É claro que a gente também tem ali um tempo, né? Se a gente perder alguns momentos também fica velha a notícia, mas a gente trabalha muito mais pensando quais são os nossos objetivos ali, o que que a gente quer trabalhar nas nossas redes sociais, por exemplo, qual é a visão, qual é a missão, falar de batismos, de multiplicação de discípulos, de plantação de igreja. Eu não preciso necessariamente dar uma notícia rápida para dizer que uma igreja foi plantada, foi organizada. Eu posso trabalhar melhor aquele conteúdo e divulgar com mais informações, com mais fazendo uma linha do tempo, por exemplo. Então, a gente está mais preocupado em passar os temas que são relevantes para o trabalho da junta do que correr para dar uma notícia. Algumas coisas acontecem, né? Precisam, né? Precisa, não dá para deixar. Por exemplo, às vezes a gente precisa noticiar algum falecimento, então eu não posso deixar passar 3 dias, porque aí aquela notícia já passou, né? Então, algumas coisas a gente precisa assim, manter ali um tempo, em outras a gente vai trabalhando intencionalmente o que que aquela notícia representa, de acordo com a nossa visão. Então, acho que essa é uma diferença do trabalho que a gente tem, pelo menos hoje, né, junto, e isso também vai mudando né, de tempos em tempos, de acordo com o que se imagina que seja o melhor ali para a gente divulgar e trabalhar, né? E aqui no jornal também é assim, né? Porque as notícias que a gente publica no jornal, elas são pós-acontecimento, né? Tipo, Sim. missões nacionais, né? Um exemplo, missões nacionais, por exemplo, chegou até uma notícia pra gente aqui de uma igreja lá no Sergipe que recebeu a carreta missionária. Então, isso já aconteceu e só depois que aconteceu que ela vai ser publicada no jornal. Até realmente traz isso que você falou, né? De trabalhar melhor a matéria, de repente de recolher o depoimento de alguém com mais calma, né? Diferente do factual, né? Que às vezes a pessoa tem só aquele momento ali para ouvir um líder, uma autoridade. Se ela não pegar mais aquela fala daquela pessoa ali, ela não consegue nunca mais, né? Então, realmente, a gente tem esse tempo maior para trabalhar. Mas, às vezes, acontece também de ter que colocar muito rápido, né? Um exemplo, quem acompanha as redes sociais da CBB tem visto esse processo de mudanças, né, que está acontecendo na liderança da CBB, aqui na parte de diretoria executiva. A notícia meio que vazou, né, antes da gente publicar oficialmente, né? Então a gente precisou antecipar um pouco esse anúncio nas redes sociais porque as pessoas já estavam especulando e tudo mais. Então, para dar uma versão oficial da convenção, a gente precisou fazer isso, né? Mas no geral a gente tem esse trabalho, né, mais tranquilo entre aspas, né, para trabalhar uma notícia, né? Estevão, e também muito da nossa produção vai virando um acervo histórico, né? Sim, Porque hoje, por exemplo, quando tem datas marcantes, a gente
acessa, por exemplo, a APPC, né, que é a revista Pátria para Cristo, e ali a gente encontra coisas muito preciosas da nossa história, né? Então, hoje também a gente está produzindo conteúdo que vai virar história, vai virar acervo para alguém daqui a alguns anos, quando outras pessoas estiverem no nosso lugar, querendo procurar o que foi feito em 2023, 2024, enfim, as nossas produções também têm esse objetivo, né? Registrar aquilo que os batistas brasileiros têm feito, no meu caso, em missões nacionais, né? Eu faço muito esse exercício também de ir no acervo do Jornal Batista, né, que existe lá desde 1901, é muita coisa. Então eu gosto de ir lá dar uma olhada, ver como é que eles montavam as páginas, o que era destaque no jornal, né, para ver essa questão dos critérios, né, que a gente também estuda na faculdade, né, os critérios de noticiabilidade, né, que a gente chama na faculdade, né, como é que a diagramação das páginas, enfim, né, para realmente também ter um senso de pertencimento, né, de saber o local que você está, né. Muitas pessoas também já passaram por aqui, né, que hoje eu estou aqui e estou deixando marcas também, né, para os jornalistas que vão estar aqui no futuro. E realmente isso é muito legal. Gente, 5h20 da tarde, Batistas em Pauta hoje comemorando o dia do jornalista. Estou recebendo a Tatiana Cordeiro, que é jornalista de missões nacionais. Nós já recebemos algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp. A primeira é do Williams. Deixa eu ver se tem o nome da igreja dele aqui. Não tem, mas o Williams está desejando aqui feliz dia do jornalista. Muito obrigado, Williams, pela sua Obrigada. mensagem. Já estendo também aí os parabéns para todos os jornalistas aí de convenções estaduais, organizações, missões mundiais, União Feminina, enfim, né, todos também trabalham bastante, né, e utilizam o jornalismo que aprenderam nessa profissão tão importante para a sociedade, para glorificar o nome de Deus e servir também a nossa denominação. Outra mensagem que nós recebemos aqui é da Leomar Rosa, que por acaso é minha mãe, está ouvindo aqui o Batistas em Pauta, ela que é membro lá na Igreja Batista Central de Andrade Araújo, lá em Belfor Roxo, cidade que a gente mora. Ela falou que, Estevão, conta que a sua professora Tânia sempre ia para casa com dor de cabeça de tanto que você falava. A comunicação já estava na sua veia desde o ensino fundamental. Então, a minha mãe aí fazendo um exposed da minha infância, né? O Estevão falante desde a infância, Veio nem parar sabia aqui, né? nem sabia o que era jornalismo, né? Mas já estava ali na veia, né? Essa arte aí de comunicar, né? De conversar com os amigos. Então, é boa lembrança da minha mãe, por mais que isso tenha despertado para mim só nos 14 anos, né? Mas lá na infância eu já falava bastante também. Gente, como eu falei no início, já esquecendo, falei no início, a Rede 316 está completando 3 anos compartilhando o amor de Deus e hoje você pode ganhar um presente aqui no Batistas em Pauta, né? Se você ouvir o programa até o final, você pode receber uma ligação nossa aí, então fica ligado. E você tem que responder da seguinte maneira: Rede 316, 3 anos de amor no ar. Rede 316, 3 anos de amor no ar. Se você receber uma ligação nesse horário aí e você atender dessa maneira e for a gente te ligando, você pode ganhar uma camiseta aí bem bonita e vai chegar na sua casa. Então fica ligado no nosso programa até o final para você não perder nada. Beleza? Tá chegando mais mensagens aqui do Marcelo Cordeiro. Imagino que seja também parente. Meu pai. Oh, Deus abençoe ricamente e poderosamente aos que se empenham para preservar e divulgar a obra realizada pelo Espírito Santo por intermédio da JMN. Então, Marcelo, papai aí da Tatiana, obrigado pela participação. Quer deixar sua mensagem Famílias para ele marcando também? presença, né? É. Tô na Rede 316, pai. Aí falando em Portugal, tem muita gente em Portugal que ouve o programa também. Já me disseram aqui na CBB que tem um pastor, acho que é de Abrantes, se eu não me engano. Ele toda semana tá ouvindo o Batistas em Pauta. Fiquei feliz com isso, né? Que tem pessoas Rompendo na fronteiras, né? Finlândia, Oi? Rompendo fronteiras, né? Isso aí, na Finlândia, na Bélgica, no Canadá. Né? Imagino que sejam brasileiros morando por lá que estão nos ouvindo. Tem uma mensagem aqui de uma pessoa que faz parte da sua equipe aí, na comunicação da JMN, que é a Ana Lu, ela é da PIB de Birigui,
né? E ela pergunta o seguinte: ser jornalista pode ser uma resposta a um chamado missionário? E um beijão para Tatiana, ela faz um trabalho de excelência. E aí? Inclusive, até uma pergunta que eu te mandei no script, né, é parecida com essa, né? E aí, ser jornalista pode ser uma resposta a um chamado missionário? Com certeza. Eu Uhum. diria até que todas as profissões podem ser uma resposta ao chamado missionário. A gente até fala, né, que nós somos missionários da sede. O nosso É campo é a legal. sede, o nosso campo são as redes sociais. O nosso campo é onde a gente está trabalhando, né? Eu acho que para o cristão não existe outra opção a não ser missionário onde quer que trabalhe, né? Seja jornalista, engenheiro, médico, advogado, professor. Então, ser jornalista, sim, também é uma resposta, acho que foi com essas capacidades, com essas habilidades, com essas características que Deus nos criou. Estevão já falando muito na sala de aula, já era uma característica sua, né? Isso vai caminhando com a gente e às vezes se torna a nossa profissão, né? Então acho que ser missionário é usar intencionalmente aquilo que Deus colocou na gente, né? Para o avanço do reino, para o crescimento da obra. Então, com certeza. Isso aí. Aí, mais cedo você falou também da questão das redes sociais, né? Eu pensei o seguinte: hoje a gente tem falado muito aí em inteligência artificial, chat GPT e outras ferramentas, né? Tem até pessoas dizendo que talvez o trabalho do jornalista pode acabar, né, por conta dessas ferramentas e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é uma ferramenta válida, que essa profissão vai ser extinta mesmo, ou elas podem trabalhar em parceria? A gente até conversou um pouco sobre isso na conferência interna que a gente teve de comunicação. Eu estava lá. Estava lá. Uhum. E aí, a minha opinião com relação a ChatGPT, inteligência artificial, é que eles podem ser, sim, boas ferramentas, mas eu acho que nada vai substituir você saber fazer aquilo. Acho que quando você sabe, por exemplo, eu sei escrever sobre determinado assunto. Eu posso até usar a internet, um chat GPT, o que quer que seja assim, como uma ferramenta, mas não para fazer por mim, e sim para me auxiliar, talvez para melhorar, para me dar uma nova ideia, mas sempre vai ser diferente, assim, pelo menos pensando na nossa área de comunicação. Acho que a inteligência artificial consegue, sim, produzir coisas muito boas, e às vezes você não consegue nem diferenciar se foi uma pessoa mesmo que fez ou se usou a inteligência artificial para isso, mas eu não posso descartar o nosso trabalho de saber fazer e usar apenas como ferramenta e não para substituir, sabe? Acho que essa. Espero que não acabe a nossa profissão. Por favor. Meu ganha-pão e é a profissão que eu amo. É isso. Até voltando, né? Eu quero fazer um comentário que você falou, né? Da questão de ser resposta ao chamado missionário. É, é legal que o jornalismo ele é bem próximo mesmo dessa profissão por conta dessa questão do falar, né? Do escrever, né? Claro que outros profissionais de outras áreas podem falar e escrever muito bem, né? Mas eu acredito que o jornalista, né? O curso de jornalismo em si também pode dar muitos subsídios, né, para uma pessoa que é um missionário, que é um pastor, por exemplo, né? Hoje já se fala muito, né, da pessoa ter uma graduação antes, né, de ir para o campo missionário, porque antes a pessoa ia para o campo, né, ou fazia teologia, ou outro curso e não tinha mais nada, né? Hoje a própria junta, inclusive, né, já trabalha com essa modalidade, né, de missionário, né, com uma graduação e depois indo para o campo missionário. Então, o jornalismo pode ser uma ferramenta fundamental. Tem até um pastor que, né, eu conheci através da minha esposa, né, e ele tinha livros excelentes, ele já faleceu. O nome dele era Drummond Lacerda. Né, ele era jornalista, né, e também era pastor, e tipo assim, os livros dele eram sensacionais, né, a forma como ele escrevia, né, as analogias que ele fazia, justamente por isso, né, pela formação acadêmica dele, facilitava bastante, né? Então, aí você que está ouvindo a gente, né, que gosta de jornalismo,
né, e ao mesmo tempo se sente chamado para o campo missionário, saiba sim, que tem lugar para você, né, que Deus pode usar a sua profissão, não só o jornalismo, mas como a Tatiana falou, outras profissões também, para a glória de Deus. Tatiana, a gente falou também agora há pouco sobre as diferenças, né, do jornalismo aí que a gente chama do dia a dia para o jornalismo feito numa organização cristã, como a Junta de Missões Nacionais, como aqui na CBB, por exemplo. Mas você enxerga semelhanças também entre um e o outro? Acho que sim. No fim das contas, tudo é jornalismo, né? Então, princípios como a verdade, como ter pessoas qualificadas para falar sobre determinado assunto, cuidado com a imagem, por exemplo, quando a gente está trabalhando com fotos, autorização de imagem. Acho que tem muitas semelhanças assim que são do próprio jornalismo, né? Então a gente encontra fora e na JMN ou em outras organizações missionárias que são mesmo da profissão, né? Acho que a diferença que a gente faz é aplicar isso ao nosso meio cristão e a gente carrega uma missão diferente, né? E acho que no fundo nós dois queremos passar a mesma mensagem, né? O jornalismo tá mensagem no sentido de assim, a gente tem uma notícia para dar. A nossa Sim, é uma, né? A nossa é a boa nova. E o jornalismo fora também está dando uma notícia, né? Então, acho que estamos todos querendo comunicar isso em qualquer meio de comunicação, qualquer veículo, né? Então, acho que a gente tem semelhanças, sim, e temos diferenças também na prática, né? perfeito. Eu vejo muito a semelhança também, assim, a principal, né? Claro, isso que você falou também. Mas para mim, eu penso muito no texto, né? Eu acho que o texto jornalístico, ele facilita muito as coisas em qualquer área, né? Tanto na parte de missões, como aqui na CBB, o que a gente chama de lead, né? Que é aquele primeiro, segundo parágrafo ali do texto, né? Falando o que, quem, como, quando, onde, por quê, né? Então, acho que isso facilita muito, né? Em tudo que a gente Com vai certeza. escrever, em tudo que a gente vai produzir de conteúdo, né? Pensando aí em linha do tempo, eu vejo o texto jornalístico facilitando muito o nosso trabalho, seja no factual, seja também no, na organização cristã, como é o nosso caso. Eu gostaria que você compartilhasse também com quem tá ouvindo a gente, talvez aí um trabalho que você mais gostou de fazer nesse período que você está em missões nacionais, um trabalho que você fez e pensou, caramba, que legal, né, poder ter participado desse trabalho, de ter produzido esse conteúdo aqui para missões nacionais e tantas pessoas foram alcançadas também, que talvez tenha gerado até testemunhos também de pessoas. Olha, eu sempre acho legal, não sei se eu tenho assim um preferido, mas eu sempre acho legal quando a gente tem algum retorno de um trabalho que a gente fez, porque dá uma sensação de que aquilo passou do meu computador, sabe? Saiu da nossa sala, assim. Então, de vez em quando eu gravo alguns offs para junta e off é uma voz coberta por imagens, né? Eu não apareço nos vídeos, mas a minha voz está ali narrando aquele vídeo. De vez em quando eu gravo algumas coisas assim institucionais ou para as redes sociais. E é sempre legal, sei lá, ou tá no Multiplica, numa convenção, e aí eu recebo uma mensagem de alguém, você não veio, mas a sua voz está aqui. Tipo, me dá uma sensação de que, sabe, foi para a vida, assim, o meu trabalho, que era eu e o meu gravador, sabe? Uma vez que acho que foi a que mais me marcou, que eu tinha gravado um off para um vídeo institucional sobre o Projeto Amazônia, e eu tive a oportunidade, durante umas férias, ir para uma viagem no barco missionário. E aí cheguei lá, estava normal, né, na viagem, como qualquer voluntário que estava lá. E aí teve um momento de apresentação, de explicar um pouco o projeto e tal. E aí a coordenadora germana, ela colocou o vídeo institucional. E eu não sabia que ia ter, né? Não sabia como é que era essa abertura de viagem, assim. E aí eu comecei a falar no vídeo. E aí quando eu me ouvi, me deu uma sensação tipo, É estranho, né? nossa, chegou aqui, eu tô no meio assim da floresta, indo para uma comunidade ribeirinha e a minha avó está aqui, assim. Então
foi muito legal, porque às vezes você deve ter um pouco desse sentimento também, assim, a gente, nossa equipe, o computador, a internet, e parece às vezes que fica preso ali o que a gente está fazendo, né? Mas na verdade não, e de vez em quando a gente tem a oportunidade de receber esses retornos assim, que acho que são mesmo Deus mostrando pra gente, né? Olha, isso tá indo para fora. Lembrei agora de você falando, né, dos ouvintes de vários países e tal. Acho que é um pouco essa sensação, não tá retido, não tá preso, né? O que a gente faz alcança muitos lugares, muitas pessoas, e a gente nunca vai ter noção do impacto do nosso trabalho, né? Então acho que eu mais o trabalho que eu mais tenho gostado de fazer, assim, eu acho que são os trabalhos que eu vejo algum retorno, assim, de alguém falando que chegou a algum lugar, ou quando alguém agradece por alguma coisa, eu falo, poxa, chegou lá, mas era só um texto, era eu e o Word, assim. E acho que esse é o retorno mais legal, assim. Muito legal. Eu tenho várias também, assim, eu gosto muito de fazer as coberturas de assembleias da CBB, por exemplo, né, que é o nosso maior evento e tudo mais, dá um trabalho, né, mas gosto de escrever, ver aquele resultado final ali, né, é quase como uma revista Piauí, né, para quem não conhece a revista Piauí, é uma revista jornalística, assim, com os textos bem densos, bem detalhados, né, então gosto de fazer esse trabalho também, e coberturas como reuniões do conselho aqui, que é algo mais institucional também, mas que eu gosto de trazer isso, né, para fora do talvez desse ambiente apenas de liderança, né, e mostrar às pessoas, né, que são os membros das nossas igrejas, que a nossa liderança está reunida, é, tudo aquilo que foi decidido, né, e tudo mais, mostrar às pessoas o que está acontecendo também, né, essa parte realmente jornalística, né, mostrar às pessoas como é que funciona aqui, essa dinâmica de reunião, de assembleias e tudo mais, eu gosto muito de fazer isso. Você tocou nesse ponto da questão da, entre aspas, solidão, né? Como eu falei no início do programa, hoje você está em outro país, né? Mas continua também fazendo parte da equipe de missões nacionais. Como que é para você o trabalho, né? Ou não mudou nada para você estando aqui no Brasil, agora aí em Portugal? Mudou muito? O seu olhar mudou? Como é que tem sido para você? Que hoje é quase que um trabalho de uma correspondente, digamos assim, né? Quando eu entrei na junta, era pandemia, né? Então, estava todo mundo trabalhando de home office. Então eu nunca tive aquele convívio presencial, assim, né? Está todo mundo na sala junto. E foi voltando muito, muito aos poucos, né? Parte da minha equipe, por exemplo, não mora no Rio, então minha equipe é bem, bem diversa, sabe? Então, nesse sentido, não mudou muita coisa para mim, com relação ao presencial e à distância. Uma diferença, assim, né, por estar longe, uma correspondência internacional, porque eu não estou presente na cobertura de eventos, por exemplo, né? Então, acho que essa é uma diferença, porque, pronto, não tem como, né? Mas eu diria que para o dia a dia do trabalho, a gente faz muita coisa mesmo no computador, a gente precisa basicamente de internet e de conseguir interagir com a equipe. A gente usa muito WhatsApp, grupos, planilhas para a gente se achar nos cronogramas, são muitos cronogramas de postagem em diferentes páginas, né? Então, acho que para a minha equipe, eu não sei como é que funciona assim contigo aí, mas a gente consegue trabalhar muito bem à distância. A gente tem reunião toda semana, a gente tem nosso tempo de troca, reunião de pauta. A gente faz sempre também um momento de oração no dia da nossa reunião de pauta, então também é um tempo de interação com a equipe. Cada um está num lugar diferente, mesmo os que estão no Rio. Então é mais ou menos assim a nossa dinâmica, e quando tem que gravar alguma coisa, eu gravo daqui, então é bem tranquilo, assim. Aqui a nossa equipe é uma equipe hoje de dois, né? Que é eu e mais uma estagiária, né? Até um tempo atrás o pessoal brincava, né? Quando tinha reuniões aqui do conselho, o pessoal falava que era a equipe, né?
era só eu, né? Então eu trabalhava quase na solitária aqui, né? Fazendo jornal. Agora o programa, né? Que vai fazer um ano no próximo mês, mas é importante, né? Realmente essa troca, né, essa interação, e hoje a internet nos possibilita isso, né? Facilita muito o trabalho, né? E essa questão que você falou da cobertura de eventos, eu acho muito importante, né, para o jornalista estar, né, no local de evento. Eu acho que possibilita muita coisa, né? Você ouvir alguém, você trazer uma pauta diferente, né? Mas nem sempre é possível, né? Mas e a gente faz como pode, né? Deixa eu ver aqui, recebemos mais uma mensagem e vou até te perguntar também sobre isso, que é da Cisleide Alves Santos Silva, ela que é da Pibeirece, na Bahia, o pastor Carlos Jardim. Ela falou assim, ó, boa tarde, a paz do Senhor. Ainda bem que o nosso jornalismo é sério e verdadeiro. Eu até lembrei de algo que eu ouvi na igreja ontem, me parabenizaram pelo dia do jornalista e tudo mais, aí falaram assim, esse é um jornalista que merece os parabéns, né? Porque outros jornalistas aí estão políticos, né? Digamos assim. Como é que você tem visto, né, o jornalismo de maneira geral, né? Aqui no Brasil, aquilo que você acompanha do jornalismo no Brasil, né? Se você quiser trazer um panorama também do que você vê do jornalismo aí em Portugal também, como é que você tem visto a nossa profissão, né? Ela tem sido exercida da forma que deve? É, sim e não. É, eu acredito sim que que existem muitos profissionais sérios que estão preocupados com a ética, com a qualidade do trabalho, com uma apuração é, séria, né? Tem um compromisso ali com a verdade, mas com certeza a gente também vive uma era muito de fake news, né? E aí acho que não só por parte de jornalistas, mas a nossa época é a de que todo mundo que tem ali uma rede social tem voz para falar alguma coisa, né? Para passar uma mensagem adiante, para postar. O WhatsApp também é muito popular, então acho que a gente vive sim uma época de fake news. Acho que todo mundo já até conhece essa expressão, né? Notícias falsas estão também aí a todo momento. A gente tenta ao máximo ouvir as partes, apurar as notícias. É claro que a gente também pode estar sujeito a erro, né? E às vezes saiu alguma coisa errada, alguém percebeu, opa, saiu tal informação errada, ou às vezes no nosso trabalho no dia a dia, o nome da igreja não era esse, era aquele, o sobrenome de fulano não era esse, era... Essas coisas acontecem Acontece também muito. no nosso dia a dia, né? Mas a gente tenta ao máximo checar as informações, tirar as dúvidas que a gente tem. A gente sempre, por exemplo, passa também os nossos textos e vídeos por revisão, por correção. Às vezes alguém enxerga alguma coisa que escrevendo eu não percebi, sabe? Então, com isso a gente também vai tentando diminuir os erros. E eu acho que em qualquer profissão, né? Você vai ter o bom e o mal profissional. Mas a gente aqui no nosso trabalho, e sei que vocês aí na CBB também, a gente tenta ao máximo dar as informações corretas, apuradas, a partir de fontes confiáveis, né? Para oferecer um bom trabalho, e a gente sabe que, acima de tudo, está fazendo para o Senhor, né? Então, a gente tenta muito tomar esses cuidados, sim. Hoje, como você falou, né, a gente vive numa época de muita pressa, né? Isso tem afetado o jornalismo também, principalmente uma área que eu acompanho muito, né, que é a parte de esportes. Às vezes algum chamado setorista, né, que é um repórter que acompanha um clube, ele quer dar a notícia em primeira mão, que contratou o jogador, que o jogador está saindo, ou outra informação qualquer, e dá uma informação, depois aquilo não acontece, aí o cara tem que corrigir aquilo que ele falou antes. Então, não só no esporte, mas em várias áreas tem acontecido muito isso, né? E ontem até lá no meu Instagram eu fiz uma brincadeira, né? No dia do jornalista, pergunte ao jornalista, coloquei uma caixinha de pergunta lá. Aí me mandaram, né, sobre aquele mito, né, mito não, né?
É uma grande questão que a gente discute na faculdade, que é a questão da imparcialidade, né? Perguntando se realmente existe ou se a neutralidade gera uma posição, né? A pergunta veio assim para mim. Aí eu entrei, falei um pouco de uma teoria do jornalismo chamada teoria do newsmaking, né? Que ela fala que o jornalista precisa refletir exatamente aquele fato, né? Aquela notícia, né? Só que é um pouco utópico isso, porque cada jornalista tem uma visão de mundo, né? Tem uma percepção. Então, se eu e você estivermos cobrindo um evento, né? Você vai contar aquela história ali de um jeito, eu vou contar aquela história de outro, né? Eu até falei que a gente precisa, cada um vai contar de um jeito, mas que os pontos principais daquela notícia precisam ser respeitados, né? O que eu falei mais cedo daquelas 6 perguntinhas, né? O que, quem, como, quando, onde, por quê. E o máximo de lados possíveis de uma história, né? Porque aí as pessoas ouvindo ou lendo, assistindo aquela matéria, aquela reportagem, aí sim elas vão tomar partido, né? Eu acho que a gente tem visto muito isso, né? Um jornalismo quase que assessoria de imprensa, né? E tomando partido para um lado, para o outro, isso é bem prejudicial até para o debate público, né? Eu me lembro, até na época de faculdade, assim, porque a gente aprende algumas técnicas para ser o menos parcial possível, né? E é claro que cada um tem uma história, tem uma experiência, tem, né, uma trajetória, e isso aparece no nosso olhar, né? Quando a gente está cobrindo um evento, quando a gente está tirando uma foto, por exemplo, talvez você vire mais para a esquerda, talvez eu vire mais. E é tudo foto, é tudo verdade, mas só que por algum motivo a gente preferiu olhar para pontos diferentes, né? E eu me lembro que, por exemplo, uma das técnicas era evitar o uso de adjetivos, porque quando eu coloco adjetivos Sim, no meu texto, eu já estou dizendo se eu gosto daquilo, se eu não gosto, se eu achei bonito, se eu não achei, se achei interessante ou não. Então, a gente tem algumas técnicas que nos ajudam a manter essa imparcialidade. Agora, sempre tem ali um olhar de quem está escrevendo, né? E acho que é até interessante, depois que a gente entra nessa área e você passa a ser a pessoa que faz, que escreve, você percebe quando está lendo ou quando está assistindo televisão, que tem uma pessoa por trás daquele trabalho. Cada letra que está ali foi digitada por alguém. Às vezes, quando a gente está de fora, parece que é tudo muito pronto, né? Que a reportagem, alguém fez, ok, alguém está na televisão falando, mas assim, uma outra pessoa pensou que palavras iam estar ali, qual tema ia ser abordado, aí você pensa, um erro de digitação, às vezes parece tão grotesco assim, né, quando a gente vê na televisão, alguma coisa assim, e está digitado errado, e você pensa, gente, às vezes sou eu essa pessoa que está ali sim. olhando com atenção para não sair errado, sabe? E aí você, não sei se fica mais claro assim que tem sim um ser humano que está atrás daquele trabalho, né? É isso aí, gente. Já são 5h47, a hora está passando rapidinho. E quero te lembrar que hoje tem presente para você aqui no Batistas em Pauta. A Rede 316 está completando 3 anos no ar. Passou rapidinho, né? Parece que foi outro dia aí que o trabalho da Rede 316 estava começando. E ela tem um presente para você hoje aqui no Batistas em Pauta, hein? Eu até me senti importante, né? Me falaram, Estevam, ó, vai ter brinde aí no seu horário, né? Eu falei, caramba, a gente tá. Mal chegou, já sentei na janela, né? Então é o seguinte, fica até o final com a gente aqui, porque daqui a pouco, faltando aí mais ou menos uns 5 minutinhos para acabar o programa, você pode receber uma ligação. Você que está ouvindo a gente, você pode receber uma ligação. E se você receber essa ligação, você precisa atender da seguinte maneira: Rede 316, 3 anos de amor no ar. Rede 316, 3 anos de amor no ar. Se você for contemplado aí e atender da maneira correta, você vai ganhar uma camiseta. Então, fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai ligar para você, beleza? Quero saudar também aqui a você que está ouvindo a gente aqui no Batistas em Pauta, né? Além do Brasil, temos gente na Bélgica, Portugal, no Canadá, nos ouvindo. Deixa eu passar por algumas cidades aqui do Brasil: Campinas, São Paulo, BH, Minas Gerais, São Luís do Maranhão, é, temos aqui Paranatinga, no Mato Grosso, Araçatuba, São Paulo, Vespasiano, Minas Gerais, como falei aqui, Lisboa, lá em Portugal, Distrito Federal, Feira de Santana, na Bahia, deixa eu ver aqui, Valença do Piauí,
Teresina, Petrolina, Pernambuco, São Miguel do Guaporé, em Rondônia, Itaporã, Mato Grosso do Sul, Serra, Espírito Santo, Farias Brito, no Ceará, Bruxelas, lá na Bélgica, Montreal, no Canadá, enfim, o Brasil todo, mais alguns países aí acompanhando o Batistas em Pauta. É muito bom ter vocês conosco aqui, toda segunda-feira, de 5 da tarde às 6 da noite. Já quero dar um spoiler para vocês aí, que em breve, além de você poder acompanhar o Batistas em Pauta ao vivo aqui pela Rede 316, você vai poder assistir o programa ao vivo no canal de YouTube da Rede 316. Isso está muito perto de acontecer, então já vai ser mais uma ferramenta aí para a gente estar juntos, para a gente interagir. Então você vai poder interagir com a gente também lá no chat do YouTube, mandar mensagem, mandar suas perguntas, e vai ser muito bom ter você em mais uma plataforma com a gente também. Tem a Raíssa que mandou mensagem para a gente aqui, dizendo Rio de Janeiro ouvindo também, com certeza, Rio de Janeiro sempre presente aqui no Batistas em Pauta, na minha terra natal. Então, obrigado você também aí, querido ouvinte do Rio de Janeiro. Obrigado, Raíssa, também, pela sua audiência aqui no Batistas em Pauta. Tatiana, a gente já está perto do final aí. Gostaria que você compartilhasse alguns conselhos, né, para quem quer cursar jornalismo hoje, 2024. Não sei quando é que você fez jornalismo. Hoje eu estava até refletindo que ano que vem, repito, gente, não sou velho, tá? Acabei de completar 29 anos. Mas ano que vem já completa 10 anos que eu iniciei minha faculdade de jornalismo. Entrei em 2015, aí quase 20 anos na faculdade, né? E hoje no Brasil tem aquela questão da não obrigatoriedade do diploma, né? Eu sou totalmente contra. Acho que jornalista é jornalista com diploma. Não sei se é essa a sua opinião também. Então, se você já quiser falar sobre isso também, né? Concorda, não concorda com esse lance do diploma? Não sei como que é aí em Portugal. E que conselhos você dá para quem quer fazer jornalismo hoje, 2024? Então, eu fiz, né, faculdade de jornalismo. Eu também defendo fazer o curso. Eu sei que hoje em dia, para exercer essa profissão, você não precisa mais ter esse diploma, né? Mas eu defendo muito porque foi na faculdade, onde eu pude ter experiências em diversas áreas e eu aprendi muito ali. Cada trabalho é uma faculdade muito, muito prática, então você aprende mesmo assim, botando a mão na massa, e você tem diversas experiências, tipo, redação, você precisa escrever, você, no mínimo, assim, para se formar, sabe? Pode não ser sua área principal, mas você vai precisar, você vai aprender a fazer uma notícia, você vai aprender a fazer uma reportagem, você vai aprender sobre apuração, você vai ter experiência de TV, vai ter oportunidade de gravar algumas coisas e ver se você se sai bem naquilo, se não sai, se dá para falar, se não dá, se tem postura, se dá para melhorar. Então, assim, acho que a faculdade é um lugar excelente para treinar, para conhecer outras áreas, passar por rádio, passar por edição. Tem coisas que eu fiz na faculdade que eu fico assim, gente, não é a minha praia. Outras eu pensei, nossa, é disso que eu gosto. Então, acho que a faculdade é muito lugar disso e de conhecer várias áreas. E aí você vai percebendo mais onde você se encaixa, o que você gosta mais de fazer. Mas você vai também descobrindo que é muito maior do que o que você achava que era, assim. Na nossa própria equipe, né, de missões nacionais, eu não produzo artes e layouts, mas eu trabalho com gente que faz isso. A gente trabalha junto. Então, assim, saber que isso existe, que isso faz parte, aí não tem como separar mais uma coisa da outra, né? Então, é importante, na faculdade você visualiza todos esses campos, né? Então, se tiver oportunidade, se gosta do curso, eu diria, faça. Você tem experiências muito boas ali para a vida, né? E outras dicas, é, leia, leia o que você goste, talvez leia também o que você não goste muito, mas para você aprender um pouco mais sobre determinado assunto, treine, sem medo. Se você gosta de escrever, escreva algumas coisas, abre seu bloco de notas, ou talvez use a sua rede social, pede para alguém ler, pede para alguém ouvir, se você gosta de gravar, ou imagem, ou só voz. O feedback das pessoas também é muito interessante nesse sentido, porque ajuda a gente também a ver, nossa, talvez eu seja mesmo bom nisso. Então,
Acho que essas são algumas dicas, e além de conversar com gente que já fez o curso, acho que isso sempre ajuda também, porque uma coisa é olhar de longe, outra coisa é conversar com alguém que já viveu aquilo na prática. Então, troque ideias com alguém que já tenha cursado jornalismo ou comunicação, né, se for um pouco mais amplo. Mas é muito bom ser jornalista, né, Estevão? Ah, eu amo. É uma profissão Façam maravilhosa. jornalismo. Faça o jornalismo, gente, sempre. Gente, agora chegou a hora, hein? O pastor William já está pronto. O pastor William, diretor da Rede 316, vai fazer uma ligação agora, hein? Então fica ligado. Pode ser você o contemplado. Pastor William, é contigo, hein? Boa tarde, Estevão. Boa tarde, Tatiana. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa Que tarde, bom, pastor. que bom estar aqui com vocês. Pedindo licença para entrar aí no programa do Estevão, que está aqui nos conduzindo nessa tarde. Tatiana, que hoje está do outro lado, né? Ela que já escreveu algumas coisas aqui pra gente, já nos ajudou. E eu brinquei com ela. Eu falei, ô, Tatiana, dessa vez você vai estar do outro lado agora, que você vai compartilhar com a gente daquilo que você fez, daquilo que você está fazendo. Então, muito bom. Não sei se é você, Tatiana, mas tem sempre gente de Portugal conectada com a gente aqui. Quase que o dia todo a gente tem rastreado aqui pessoas que estão em Portugal ouvindo a Rede 316. Então, esse é um dos benefícios, né, da gente ter essa rádio web, que a gente não fica limitado a nenhum espaço geográfico, né? Então, aonde tem internet, as pessoas conseguem se conectar com a gente. E a gente vai lá para nossa ligação premiada. Então, Estevão, lembrando das regras, vai tocar até 5 vezes. Se você não atender até essas 5 vezes, você perdeu a chance. Certo. E se você atender, lembre-se, não diga alô, diga Rede 316, 3 anos de amor no ar. Então, todo mundo preparado aí? Vamos lá começar nossas ligações de hoje. Vamos ver quem que vai ganhar e vai receber esta ligação. Vamos nós acompanhar. Atenção. Primeira chamada, Estevão. Opa! Chamou a segunda. Rádio 3 anos de amor no ar. Aê! Aê! Ei! Muito bem. Nós estamos falando com Raíssa. É isso, Raíssa? Raíssa Carvalho. Muito bem, Raíssa. E de Raíssa. onde você está falando? Falo do Rio de Janeiro. Você fala do Rio de Janeiro. Qual é a sua igreja, Raíssa? Eu atualmente sou membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Olha aí, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Que coisa boa. E você já estava ligada aí no Batistas em Pauta? O que que você achou do programa hoje? Eu achei muito bom, eu fiquei super feliz que a Tatiana é minha amiga, minha irmã em Cristo. A gente congregou um tempo junto, do Rio, e achei, assim, demais. Eu já admiro a profissão de vocês e fiquei mais feliz ainda de acompanhar esse bate-papo feito por irmãos em Cristo numa profissão tão linda e que está sendo usada para a glória de Deus, né? Olha Amém. aí, que coisa boa. Então você ficou atenta aí, sabendo que a sua amiga ia participar do programa hoje, você veio ouvir, não é isso? Sim, isso. Olha aí, ó, que coisa boa, Tatiana. E ela está te ouvindo, viu, Tatiana? Você quer mandar um recado para sua amiga que estava aqui na audiência? Oi, Rai. Reconheci a sua voz. Quando eu disse Oi. Raíssa, eu falei, é ela. Que bom que Marmelada, hein, pastor William? você ganhou. Tá vendo? Olha aí, ó. Sim. Aleatório aqui no WhatsApp. E ela tava ligada, porque ela sabia a frase, as frases-chave aqui, É. entendeu? Olha aí que bacana. E Viu? ela Fiz tava direitinho. aqui interagindo, mandou mensagem. Em nenhum momento ela nem falou aqui. Tô vendo as conversas dela no WhatsApp aqui com a gente. Ela nem falou que conhecia, ela só falou: olha, Deus abençoe vocês, os Isso. jornalistas. Então, é isso aí, ó. Então, Raíssa, obrigado por participar com a gente nessa tarde. Que Deus abençoe sua vida. Além do programa de hoje, tem algum outro que você costuma vir? Tem mais alguma coisa que você costuma estar ligada aqui? Ou você entrou hoje para ouvir a Tatiana? Eu entrei mais hoje para ver a Tatiana, mas eu sempre tô ligada nas notícias, nas postagens de missões, né? Aham, isso Por aí. conta da Tatiana e também por causa da igreja, né? Isso. Que coisa Faz boa. parte acompanhar.
Então, espero que de hoje em diante você esteja aí ainda mais conectada com a Rede 316, tá bom? E agora você vai estar Uhum. uniformizada, né? Porque você vai ganhar essa camisa. E aproveita, porque você está ao vivo pro mundo inteiro. Então, se você quiser mandar um abraço, um alô pra alguém, fica à vontade. Obrigada. Não, só isso mesmo, assim, agradecer a oportunidade, o presente. Estou muito feliz. Tatiana é uma bênção de Deus, assim, e creio que vocês também. Vocês têm feito o papel de vocês como jornalistas, assim, cumprido a missão, né? Cumprido o ID do Senhor. Então, acho que a minha palavra aqui é só para que Deus abençoe e renove as forças de vocês. Vocês não estão sozinhos. É, e que o Senhor use cada vez mais o trabalho de vocês, o ministério de vocês, em todo lugar do mundo. Amém. Obrigado, Raíssa. Amém. Beijo, Rai. Tchau, 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 Raíssa. Deus te abençoe. Ó, nossa equipe vai mandar mensagem aqui no WhatsApp pra pegar os seus dados, tá bom? Pra gente poder fazer o envio da camisa pra você, tá bom? Ah, tá bem. Então, Obrigada. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Também. Tchau. Olha aí, Estevão. Raíssa Carvalho, nossa vencedora do Batistas em Pauta. Presentão, hein? Ficar bem uniformizado ali, Rede 316 agora. Pois é, e tá vendo a Rede 316 promovendo encontros internacionais, Oh. entendeu? Conectando, Adorei falar ao vivo com ela. tá vendo? E nada programado, tá bom? Tudo acabou acontecendo. Isso é muito bom. Hoje de manhã também foi muito interessante. No Tarde Viva, a pessoa que ganhou o sorteio hoje, ela tava agradecendo porque ela conheceu a Rede 316 através da irmã dela. A irmã dela que começou a falar, ela estava meio afastada do evangelho, e a irmã dela compartilhou o link, falou: "Olha, ouve aí e tal". E aí ela foi ouvindo, ouvindo, e aí ela se reconciliou com Cristo, e aí hoje ela ganhou. Aí a irmã que compartilhou a rádio falou assim: "Poxa, eu tava torcendo para eu ganhar, mas já que a minha irmã ganhou, eu tô feliz por ela também", entendeu? Então foi muito bacana, já teve aí um encontro hoje à tarde, e agora no Batistas em Pauta mais um encontro aqui. Muito bom que a Raíssa agora seja ouvinte, né, da 316 e do Batistas em Pauta também aí semanalmente, né? Isso aí, vai estar ligado com a gente. Então, hoje a gente fecha nossos blocos de sorteio, tá bom? Na verdade, de ligações premiadas, mas amanhã a gente volta já a partir das 6 horas da manhã. No Manhã com Deus, a gente já vai ter sorteio aqui. Então, fica ligado. Se você não ganhou hoje, não chora, não fica triste. Amanhã você vai ter novas oportunidades de participar. Lembre-se que você precisa mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Para o seu número estar aqui. Se você começou a mandar mensagem lá no início, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e depois não interagiu mais, a gente não vai conseguir. Aqui é muito difícil da gente chegar até o seu número. Então, manda mensagem, interage, manda o alô, participa aqui dos temas, tá bom? Que aí as suas chances de ganhar ou de ser sorteado, elas aumentam, tá bom? E que Deus te abençoe, Estevão. Pode ficar à vontade aí para você fechar o programa com a Tatiana e eu devolvo a condução aí para você. Valeu, Pastor William. Tamo junto, um abraço. Muito bom tê-lo aqui no Batistas em Pauta, participando com a gente. E falando em PIB do Rio, a PIB do Rio foi o espaço onde nós tivemos a primeira redação do Jornal Batista, em 1901, inclusive lá no acervo o DEC, né, que é o Departamento acho que, de Isso. Cultura da PIB do Rio, tem essa foto lá da primeira redação do Jornal Batista. Então, histórias interligadas, né? A PIB do Rio de Janeiro colaborando para o jornalismo em nossa denominação. A Tatiana, que era membro lá também, né? Ou ainda é membro da PIB do Rio, mesmo à distância, né? Eu fui membro lá da PIB, agora eu sou membro aqui da Terceira Igreja Evangélica Batista de Lisboa, no mesmo sentido assim da PIB, até lembro um pouquinho. Ah, show de bola. Tatiana, estamos encerrando mais um Batistas em Pauta. Quero te agradecer sua participação aqui, né, seus conselhos, seus ensinamentos, seus insights, com certeza vão abençoar, né, quem ouviu o programa ao vivo e quem assistiu depois no YouTube, lá no Spotify também. Então, muito obrigado e deixo espaço aí para você, caso queira compartilhar algo mais com os nossos ouvintes. Eu queria mesmo agradecer o convite. Normalmente, o Estevão e eu, a gente se fala pelo WhatsApp, combinando ali Sim. as nossas publicações, nossos envios de conteúdo. Então, é um prazer estar com vocês aqui
ao vivo hoje e desejo que Deus continue abençoando o trabalho da CBB, da Rede 316. Estamos todos juntos aí na mesma missão de levar a palavra no Brasil, para além do Brasil, e é muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, eu te agradeço mais uma vez, agradeço também a irmã Marinalva, que é lá da Congregação Batista Nova Vida, em Itacoatiara, Amazonas, ligadinha na 316, obrigado, minha irmã. Desejo uma boa semana a todos vocês que estão conosco aqui. Na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, a gente vai falar sobre a Comissão de Apoio às Igrejas da Convenção Batista Brasileira, né? Como é que uma igreja, como é que é o processo para uma igreja ser filiada à CBB e tudo mais. Então a gente vai falar disso aqui com o pastor Samuel Lopes, que é o relator dessa comissão no conselho. Então, você que quer saber como é que acontece todo esse processo, já marca na agenda aí, 15 de abril, 5 da tarde, Batistas em Pauta. Fique agora com a sala de oração, uma boa semana e até a próxima. Tchau. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.